Estamos no ar para mais um Comunicando e Andando, esse podcast que ousa não estar parado, e estamos mais uma vez na ATL House, a Casa da Atlântida. Deixar um abraço para todas as gurias que fazem as coisas acontecerem aqui, e voltamos para esse cenário que traz boa energia. E sempre eu trago um convidado para fazer a mesa junto comigo, o co-host. Hoje não poderia ser diferente pelo papo. No decorrer vocês vão entender por quê. Mas hoje é o meu parceiro Giba, já experiente aí na área de podcast, debate uma para nós, fala daquele segmento que a gente vai falar hoje, não diretamente, mas indiretamente. Giba, obrigado por ter topado esse bate-papo aqui com a gente, estar junto pra gente entrevistar essas duas feras que vem aí, e acho que o debate vai ser bom. Pois é, pô, Nando, obrigado pelo convite. Demorou pra gente fazer esse podcast junto, né, cara? Quanto collab. tempo a gente tava dizendo, vamos fazer um collab e tal, né? Desde o tempo lá dos primeiros episódios do Debate Uma pra Nós, né? O podcast da galera da quinta série que gosta de falar de futebol, sou com bom humor, né, velho? Mas, cara, eu agradeço muito o convite, né? E eu tô aqui com umas pegadinhas preparadas pros nossos convidados, cara. Ah, tem que ter, se tem futebol no papo, Tem, no né? meio tem que ter puxar um pouco da quinta série que faz parte. Com certeza. Mas vamos trazer eles pro papo. Vamos lá. É sobre essa junção entre... E também, só voltando um pouquinho, tinha que emparelhar a mesa, né? Por mais isso é que a verdade. gente não vá falar da paixão, talvez, do futebol como um todo, mas assim a gente tem dois colorados e dois gremistas na mesa. E vamos trazer pro papo essa dupla, Mauro Araújo e Paulo Pinheiro. Mauro, CEO da Arena do Grêmio, e o Paulo, CEO do Beira-Rio, da Bril, né? Exato. E primeiro queria agradecer por topar esse bate-papo. Aqui a gente gosta de levar conteúdo, inspirar as pessoas a empreender, a pensar em negócio. E dentro desse universo de vocês, a gente sabe que não é só a paixão, ela faz parte no futebol, mas tem toda uma jornada por trás, e é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes disso, eu queria conhecer um pouco quem é o Paulo, quem é o Mauro, dentro dessa jornada até chegar onde estão como CEO da Arena e do Beira-Rio. Obrigado aí mais uma vez. Beleza. Paulo, meu amigo, por favor. Vamos começar respeitando a tabela do Campeonato Brasileiro. Tá bem, tá bem. Ou, só pra tu saber, eu sou colorado, tá? Então também vamos Emparelhamos. junto, né? Emparelhamos. Bom, então, assim, muito legal estar aqui com vocês. A gente espera aí contribuir com esses conteúdos aí que o Fernando colocou e com a nossa experiência, a nossa vivência. Obviamente que eu não vou ficar aqui colocando toda a minha jornada, a minha experiência como executivo. Rapidamente, as minhas duas maiores experiências profissionais, eu diria que foram meus 11 anos de Grupo RBS, onde eu comecei como trainee, lá em 1986. Eu nem era nascido. Fiquei lá por 11 anos, é uma tremenda de uma escola. Eu diria que a minha segunda grande escola foi no Grupo Iguatemi, na área de shopping centers, onde eu fiquei outros 12 anos. Então, varejo está na minha veia também, assim como comunicação, marketing, né? Gestão, né? Antes de tudo. E afora isso, foram outras experiências. Agora, ali, antes de começar aqui, a gente estava falando, desde quando que eu estou na Bril? Pois então, eu já vou fazer 9 anos de Bril. Então, eu diria que a minha terceira grande etapa de jornada executiva é agora, na Bril, a gestão do Complexo Beira-Rio, junto com o Esporte Clube Internacional, que já se vão 9 anos. Eu tive, assim, se a gente somar o que eu passei com o Grupo Zafari, também na área de shopping, tem 16 anos de shopping center, de varejo, 11 anos do Grupo RBS e agora 9 anos de Complexo Beira-Rio, de Bril, né? Beira-Rio. Todas essas experiências aí somam, porque um complexo gira tudo isso, né? Marcas, negócios, tudo circulando ali dentro disso. Essa junção da experiência deve ser... soma muito, né? Para o empreendimento atual do Beira-Rio. E ainda tem que ter hospitalidade e experiência do cliente, né, cara? Falou o hoteleiro, né? Falou. Pode chamar de administrador, tá? Que tá faz bom. tempo que eu larguei a hotelaria. Mas na minha adolescência, a minha família tinha hotel. E eu fui tudo dentro de um hotel. Eu fui camareiro, eu fui garçom, eu fui lavador de roupa. Também sei um pouquinho dessa história aí. Então, hospitalidade é um negócio fundamental no nosso negócio hoje. O Mauro certamente vai falar isso também.
É uma junção de vários negócios, né? A gente está falando de entretenimento, está falando de varejo. Paixão. A paixão pelo futebol, sem dúvida nenhuma, que a gente lida com o torcedor, né? Enfim, é isso. Não quero me estender aqui, depois a gente pode voltar aí a hora que tu quiser. Com certeza teremos Na esses conversa. pontos aí. Mas vamos trazer o Mauro pro bate-papo. Mauro, obrigado por ter topado. Já sentimos sotaque diferente, né? Não sei. Sim, a primeira pergunta, antes do Mauro se apresentar, é o seguinte: tu tem um passaporte com o visto gaúcho pra entrar aqui, cara? Rapaz, já tomei Seja muito bem-vindo. chimarrão. Ah, Gente, então já- é um prazer estar aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado, Giba, por estar participando. Obrigado, Paulo, por compor aqui junto comigo esse desafio aqui, esse bate-papo gostoso aqui que a gente vai ter aqui para frente. Mas eu sou baiano, né? Aportei aqui no Rio Grande aqui em junho de 2017. Mas meu histórico com o Rio Grande do Sul vem bem de trás ainda, né? Legal. Meu pai era do Banco do Brasil e nós moramos no Uruguai durante 9 anos, de 78 a 86, onde os últimos 3 anos que eu passei lá no Uruguai, eu passei na fronteira, em Rivera e Santana do Livramento. Santana. Então, dali começou a relação aí com o Rio Grande do Sul. Eu tenho amigos desde aquela época aí que a gente até hoje se encontra muito. E começou daí essa relação. E, indo mais no detalhe, a paixão pelo Grêmio começou nessa época, de adolescente, com os amigos gremistas lá da fronteira. E isso é bacana aqui no Rio Grande do Sul, porque, diferente lá da Bahia, que o interior é muito contaminado pelos clubes do Rio e de São Paulo, aqui não. Aqui é, meu irmão, de Santana do Livramento ao extremo ali, é todo mundo Grenal, Ou azul ou entendeu? vermelho, né? Isso é muito bacana e eu convivi isso muito desse período que eu tive aqui. Isso foi muito bacana. Voltar aqui ao Rio Grande do Sul com essa missão foi uma coisa muito que me trouxe muita satisfação. Ô, Nando, o homem vivendo na fronteira, o cara deve conhecer carne, velho. Isso aí sabe. Já deve ter comido ser uns assadinhos assim, ó. Além do chimarrão, como ele falou, uma Ao carne centro bem do feita, meio. é isso aí Ia pra também. campanha lá, meu amigo. Passei várias noites lá atrás de levar gado para um lado, levar gado para o outro. Era bom, uma experiência bacana demais. O Rio Grande do Sul é muito, muito rico, muito bacana e a gente gosta muito daqui. Mauro, a gente vai entrar com certeza no papo da Arena, né? Mas antes, nos bastidores ali, a gente conversou um pouco. Tu traz também bagagem de outras arenas e responsabilidade de outras arenas, né? Explica um pouquinho pra gente só como é esse universo do teu ecossistema de arenas, para que depois, quando a gente entrar aqui mesmo no Rio Grande do Sul, a gente não saia. Fernando, eu sou engenheiro civil, tá? A vida toda trabalhei em muitas obras, então tenho muito relação com o que a gente faz hoje também. Mas passei vários projetos, fui morar fora também com projetos, morei no Chile e tudo, mas não participei, por curiosidade, da construção das arenas. Na época que as arenas começaram a ser construídas em função da Copa, eu estava fora, né, mas sempre de olho, porque na época da gente, esses projetos das arenas movimentaram muito o grupo. Né? Então era uma qualquer luxo, era uma coisa bacana demais de estar envolvido no projeto das arenas. E Essa época era a época de Copa, isso? antes da Copa, né? Porque 12, está falando aí de 12. 2010, 2009, quando começaram a fazer as obras e construir os projetos para poder construir as arenas aqui. Já se sabia que 2014 o Brasil sediaria a Copa. E aí a gente ficou todo mundo namorando os projetos das arenas, né? Então eu também, como um engenheiro, e eram obras fantásticas, e todas elas, nós operamos 3 arenas, então todas elas são fantásticos equipamentos, então a parte da construção civil nela já foi um grande desafio. E por sorte minha, logo depois da conclusão da Copa, eu fui convidado para poder participar da gestão de uma dessas arenas, que no caso foi lá no Rio Grande do Norte. Então eu entrei lá em agosto de 2014, logo após a Copa do Mundo. E de lá para cá é o que eu vivo no dia a dia, e isso aqui é um negócio maravilhoso, porque
você é muito rico a experiência como gestor nesse processo todo. E foi uma experiência muito bacana que levo aqui com muita boa vontade, gosto muito disso aqui. É um prazer enorme estar nesse ambiente aqui. Eu, particularmente, na época que estava construindo a arena ali, perto da Freeway, eu morava ainda em Cachoeirinha, eu peguei diariamente, eu passava por ali, então eu vi toda essa estrutura. Depois, quando pega aqueles time-lapse que foi subindo a arena, tu vê aquela construção. É fantástica a estrutura que tem por trás. Cara, eu joguei bola naqueles campos que tinham ali no Maitá, cara. Ali foi histórico, né? Joguei bola ali, cara. Incrível. Entrando na questão de CEO, né, nessa posição que vocês estão CEO dentro dos estádios, a preocupação de vocês, ele está atrelado à gestão ou à paixão dentro do contexto do produto que vocês administram? A gente... Posso começar? Não, pode, meu. A gente vai batendo bola aqui. Acho não, tenho certeza. São as duas coisas, não tem como tu fugir das duas coisas. Tanto o Mauro também vai corroborar isso. Quando a gente fala de um estádio, num jogo de futebol, tu tem a torcida do clube que é a detentora do estádio, no meu caso o Inter, mas em cada jogo que o Inter joga com alguém, tem uma torcida adversária. Então, tu tem paixão de todos os lados lá dentro. Claro, são clientes? Sim, são clientes, mas são clientes com uma paixão diferenciada. É diferente do cliente que eu tratei durante 16 anos nas lojas do shopping center. É um outro tipo de cliente, é um outro tipo de relação. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade. Nós somos responsáveis por fazer o processo de resgate de um investimento que foi feito, retornar um investimento que foi feito. E por isso, como negócio, a gente tem preocupações do business, mas obviamente, como tu passar em processo de comunicação, processos comerciais, processo de marketing, tu não tem como tu não te envolver com a paixão do futebol, né? A gente já vem com a paixão do futebol antes. No meu caso, eu já venho antes, que eu sou colorado desde que eu nasci. Então, assim, eu sou colorado, eu ia a jogos, eu acompanho futebol. E hoje eu estou lá, junto com o meu clube do coração. Claro que, às vezes, a gente tem que separar um pouco do coração de um ladinho e a lógica. Tem a razão. Então, tu tem que conviver com essas duas coisas, né? Mas a gente vive, no caso do futebol, do pulsar dessa emoção, desse cliente especial chamado torcedor. Mas a gente lida com outro cliente lá dentro. A gente lida com vários tipos de clientes. Eu tenho 65 bares dentro do estádio, que são lojistas. Eu tenho um shopping lá de 120 lojas no complexo do Beira-Rio. Entre os bares de dentro do estádio, os bares de fora do estádio, os bares do Sunset. Então é uma relação como eu tratava de shopping center. É mais ou menos a mesma relação, adaptada a um outro mundo, que é o mundo de um estádio de futebol, que tem outras questões da relação do tráfego, do fluxo de pessoas e dos interesses. Mas tem esse público. Tem o público dos eventos, que é um outro público que a gente também se envolve, mesmo que indiretamente, né, muitas vezes. E tem os eventos que a gente faz, mas aí então, assim, a gente tem como o Mauro falou, é uma emoção diária, a gestão é uma questão diferente todo dia. Cada dia tem uma situação que a gente está enfrentando, ou situações, ou tendo que criar situações. Eu estou no momento agora, a gente está, como empresa, né? A gente está olhando para o planejamento do ano que vem. E aí, só para dar um toque aqui, para depois a gente, se quiser explorar. A gente está vendo, assim, notícias de que a CBF está fazendo alterações do calendário do futebol do ano que vem. E eu estou fechando meu orçamento para o ano que vem. E aí? Entendeu? Então, a gestão tem que estar atenta a essas coisas e a gente tem que se adaptar diariamente para as novidades que acontecem no nosso mercado, ou nos nossos mercados. Deixa eu pegar um ponto que tu trouxe, que tem a parte da paixão ali, o teu cliente, o torcedor. Em algum momento tem o outro cliente que é uma operação, né? Um lojista, vamos usar essa linguagem. Como que tu define, porque diferente de um shopping center, como tu citou de referência, tu pega um Iguatemi aqui em Porto Alegre, ele tem um perfil de público. Tu pega um Barra, tem outro. Tu pega um Praia de Belas, tem outro. E na operação de vocês, tem todos esses públicos. Tu vai pegar de classe AA,
a classe C, D, E, e não sei até onde a gente está hoje, mas dentro desse contexto. É evidente que as arenas aumentaram um pouco o ticket, talvez subiu um pouco a régua, mas em algum momento sempre vai ter essa diversificação de classes. Como preparar essa operação para conseguir contemplar a experiência de todos esses públicos? Olha, vou falar um pouquinho, responder um pouquinho da sua primeira pergunta ali, da paixão. Eu vou lhe dizer o seguinte, a gente que vive nesse ambiente, a gente tem que ser muito apaixonado pelo que a gente faz. Né? A paixão no sentido do respeito que você tem pelaquela profissão. Né? Hoje a gente faz uma gestão, é o que você acabou de falar aqui, a gente abre nossa casa para uma infinidade de públicos. Né? O torcedor apaixonado, quem vai junto com o torcedor, o clube visitante que chega, o turista que chega, são os prestadores de serviço. O ecossistema das arenas, né, e desses equipamentos multiuso que a gente conseguiu, por sorte, construir no sentido de que houve essa mudança de patamar, e isso foi muito bom para todo o ecossistema que está em torno dessas arenas. A gente está falando aí de tanto o público de futebol quanto o público de eventos e tudo mais. Você precisa ter muita dedicação para isso. E a gente tem, né? E bacana também porque ao longo desse tempo você vai construindo também junto com você, né? Lógico, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande como os CEOs de nossas empresas, né, que faz, mas de trazer junto com você uma série de pessoas que também compraram aquela ideia e se sentem parte disso no dia a dia. Então, é muito bacana esse negócio. Por exemplo, nós temos lá na Arena, eu não sou gremista porque eu nasci na Bahia. Então, você é cooptado pequeno, né? Mas praticamente que todos os meus funcionários são gremistas. E a gente não tem essa distinção, né? A gente não pode nem fazer essa distinção. Isso aí não é nem... não é legal, tá certo? Legal. Mas, coincidentemente, eu acho que a afinidade você traz... Essas pessoas são apaixonadas. Você falou de paixão, são apaixonadas no dia. Agora, lógico, eles conseguem ter a maturidade de entender a sua paixão e as suas responsabilidades, né? Porque a gente lida ali com o dia a dia, com o público, e são diversos públicos, diversas idades, diversas experiências, né? Interesses. Então, e esse processo todo enriquece muito o dia a dia da gente. Por outro lado, também nos obriga a estar o tempo todo com atenção e alerta máximo, porque a gente tem que estar vendo o todo, a gente tem que olhar o todo, a gente não pode só ficar observando um único ponto, uma única direção. A gente tem que estar sempre muito aberto para poder entender a complexidade do todo e tentar receber todos de uma forma positiva e que todos tenham uma experiência bacana. Seja o cliente, seja o torcedor, seja o prestador de serviço, seja o próprio funcionário que está ali dentro. E isso é uma coisa que é muito rico. Essa experiência é muito rica. Mauro, tu trouxe muito bem, né, o fato de, não nasceu gremista, né, nasceu lá ou Bahia ou Vitória, né? Tanto que o Bahia nunca tem vitória, né? Ele tem triunfo, né? Ele tem triunfo, uma coisa muito interessante, né? Depois a gente fala que os gaúchos é que são bairristas, né, cara? Mas brincadeiras à parte, Mauro, tu trouxe um ponto dos funcionários que trabalham, que são apaixonados, né? A gente teve aí toda essa situação das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Existe uma rivalidade muito grande, né? Muitas vezes constituída pela imprensa, né? Que estimula o torcedor a gerar, né? Uma animosidade imbecil, né? E você vem para o Rio Grande do Sul, está administrando hoje um espaço, né, que é cultuado como um templo, né, para uma torcida, assim como o Paulo, né, que já nasceu aqui, já sabia como funciona, né? E, cara, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: ok, a gente teve as enchentes, a gente teve a situação, né, não sei também até que ponto foi verdade ou não, enfim, né, de que o Grêmio pediu para usar o Beira-Rio durante as enchentes e tal, e que daí o presidente não quis, não sei o que lá. Cara, de 0 a 10,
Qual é o nível de rivalidade entre vocês dois, cara? Vocês se odeiam? Entre paixão e negócio. Vou falar primeiro então agora. Fala, tá bem. Olha, nós construímos, quando eu vim para cá, eu tive a oportunidade, depois a gente não se conheceu imediatamente, né? Ah, não. Ao longo do tempo eu fui me adaptando aqui ao dia a dia da gente. E aí eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer o Paulo, né? E aí acabou que a gente conseguiu aí, através de um contato em comum, a gente acabou se encontrando, né? Para se conhecer e tudo. E vou dizer para vocês, assim, foi a melhor coisa que a gente fez aqui. Porque a gente conseguiu aqui juntar, né, de mãos dadas aqui, porque a gente tem, embora tenha a rivalidade, e a rivalidade é enorme, né, dos clubes e tudo, mas a gente tem um desafio muito grande e a gente tem muitos objetivos em comuns. Então eu acho que isso também ajudou, auxiliou a que a gente pudesse conversar, e hoje, eu vou dizer assim com muita franqueza, é um grande parceiro que a gente tem aqui, né? O Paulo, várias pautas que são espinhosas para a gente poder tratar e tudo mais, e que são problemas comuns nossos. Então Claro. a gente tem ações aqui que a gente vai, e ao longo do tempo a gente vai falando um pouquinho de todos esses laços que foram construídos. Então eu acho assim uma coisa muito positiva. Eu acho que a gente cresceu muito estando juntos assim nesse sentido, né? Então fortalece um, fortalece o outro, e a gente juntos consegue ter uma sinergia que conseguimos já combater alguns problemas que nós tínhamos por justamente estar caminhando aí de mãos dadas, né, Paulo? A gente consegue enxergar um cenário, às vezes eu comento, a gente consegue olhar de cima a situação e não por próprio umbigo, né? Então, quando tu olha para o próprio umbigo, muitas vezes tu não enxerga todos os caminhos, todas as soluções que tu pode construir. E a gente vem trilhando vários caminhos, assim, em conjunto, daquilo que, obviamente, que... Vamos falar assim, respondendo alguma coisa objetiva contigo. Existem 2 equipamentos maravilhosos em Porto Alegre. Beira-Rio e Arena Beira-Rio. São equipamentos fantásticos. Verdade. Que foram o estado da arte, da engenharia, da arquitetura, da tecnologia. Tá. Ambos têm 10 anos, 10, 12 anos. Vamos ver. Nenhum com ponto cego, né? Nenhum ponto cego. E a gente... e esses equipamentos, eles têm a potencialidade muito maior do que simplesmente serem campos de futebol. Entendeu? E não estou diminuindo o futebol. O futebol é mais de 50% do meu negócio. Né? Vamos deixar bem claro. Então, ele é muito importante. Ele é muito importante. Mas ele não é só isso. O estádio, o Complexo Beira-Rio, que eu chamo, ele tem uma capacidade de fazer N outras coisas. Estas N outras coisas, além do futebol. Então, a gente tem a capacidade hoje, como cidade e como estado, de oferecer para outros esportes, para shows e eventos, para uma série de outras atividades, equipamentos que tem poucos no Brasil, iguais aos nossos. E quando a gente enxerga isso, a gente começa a trabalhar juntos para que isso seja uma força. Unidos a gente tem mais força do que ficar brigando. Claro que nós somos concorrentes. Claro que eu sou concorrente do Mauro e o Mauro é meu concorrente. Sim, para que vai ter um show, em qual que vai ser? Vai ter um show. Vai ter que acontecer em algum dos dois. Como é que funciona? É uma negociação de mercado. A Arena tem as suas vantagens, a Beira-Rio tem as suas vantagens, e a gente vai discutir as nossas. Agora, e aí acho que vale a gente já... Tu falou de um ponto que a gente não falou, da escolha do cliente e tal, do torcedor. Bom, a gente pode voltar, mas acho que é o gancho legal para exemplificar uma construção dessa parceria, que é, assim, qual é o grande... Aliás, esse é um debate que está super agora, né? Final de semana eu estava num ambiente de aniversário de uma amiga e tal, o pessoal me perguntando, quais são os shows que estão programados para o ano que vem e tal, e aí, pois é. É uma grande dificuldade hoje a gente conseguir. Porto Alegre e Rio Grande do Sul havia conquistado um espaço gigantesco nas agendas dos grandes espetáculos. Né? É só olhar para trás.
Vamos falar só de shows internacionais, né, Mauro? Vamos falar de shows internacionais. É só olhar para trás os outros anos e ver o que acontecia em Porto Alegre, não estou falando na Arena do Beira-Rio, em Porto Alegre, e o que acontece hoje. É absurdamente menor o número desse tipo de entretenimento que está vindo para cá. A gente, de alguma maneira, perdeu espaço. E essa perda de espaço, a gente fica se olhando, fica vendo, pô, o que nós vamos fazer, né? Então, assim, o calendário do futebol brasileiro, a gente não administra, certo? Sim. A data do artista, eu também não administro, certo? Então, como é que eu faço? Se o cara quer marcar um show para outubro do ano que vem, E tu não quer tem fechar o calendário. contrato agora, e eu não sei qual é o calendário do campeonato Tem a final da brasileiro. Copa do Brasil. Então, enfrentando esta situação, não estou dizendo que é a única solução, mas olhando para esta situação, eu e o Mauro construímos um modelo de negócio, que é o seguinte: ô Giba, tu é dono de uma produtora, tu quer trazer um show para Porto Alegre, tu vai fazer um contrato com os 2 estádios. Se der problema em um, tu vai pro outro. Tu vai para o outro. Uau. Isso está montado hoje. Isso Aí nós mostra- construímos, entendeu? E roda. E roda. Já rodou. Já né? rodou no ano passado. Porque nunca vai ter o jogo dos 2 clubes no mesmo estádio. Mais ou menos. Vou fazer uma parte, porque Vai. um show desse, e eu tô falando aqui de grandes turnês, tá? Até pela questão do compromisso que a gente tem com os clubes, a janela de oportunidades são poucas. Eu nunca tive dentro do gramado da arena mais do que 4 shows. No máximo que a gente teve, acho que foi um ano que a gente teve 5 eventos. Porque o calendário... No ano? É. O calendário... Mas é isso O aí. calendário é restrito. No meu planejamento estratégico, por exemplo, eu considero o Grêmio indo para as competições do mata-mata até o final. Então, eu nunca vou botar um show de gramado inteiro numa data que pode cair, e tem datas que são previamente definidas, né? Alguns calendários Isso. são, né? O Campeonato Brasileiro, ele não tem ainda esse formato, Essa mas a disciplina. Conmebol, por exemplo, ela tem. Né? Então, Que a é novembro, Libertadores- geralmente, né? então por aí. eles têm ali mais ou menos definidas as datas e tudo. Como a gente tem que fazer a reserva com antecedência muito grande, então eu sempre é uma decisão cirúrgica. A gente pega, olha para trás todo, vê como foi os campeonatos dos anos anteriores, vê os regulamentos, como é que estão vigentes, porque Mudam, né? quem Mudam. joga primeiro, quem joga depois, alguns no mata-mata é difícil porque tem Sorteio. uma etapa que é por sorteio. Então você tem que... Aquelas 2 datas estão bloqueadas e não vai fazer nada ali. Eu não queria ser vocês dois, cara. É. Não, é coisa Não, que a gente mas- não aparece, né? É coisa que não aparece no... A gente acaba virando, Mauro, acaba virando especialista em calendário, a gente agenda. acaba virando especialista em agenda, especialista em gramado também, porque é da nossa responsabilidade que o gramado seja conservado, seja lá o que for que vai acontecer no estádio. Nesse modelo que vocês construíram junto, não teve uma situação, acho que foi o show da Shakira, que teve uma troca ia ser no Beira-Rio e foi pra Arena, ou o contrário? Roger- Foi do Chacara. Roger Waters O Roger Waters e o Gustavo E Lima. o Gustavo Lima. Ah, Era para ser invertido. Aí mudou o calendário e aconteceu, e a gente conseguiu aí. E antigamente eu acho que era fazer até mais fácil, porque a gente tinha a cultura de jogo sábado, domingo e quarta. Agora com a televisão, Não tem tem. jogo de segunda. Segunda, Lá em casa, terça, às vezes, quarta, a briga, quinta, tu vê sexta. futebol todos os dias. Sim, tem todos os dias. E isso é um ponto, porque um evento desse, para eu concluir, ele leva 7 dias entre montar e desmontar. nossa. Sempre porque não é o dia do show. Não é. Tem não que é. montar a Ele estrutura tem do que show. montar, são estruturas enormes, né? Isso uma quando não logística tem, enorme. não tem uma solicitação de Comebol ou de alguma coisa, tem que tirar todos os patrocinadores, adesivar Isso todo. é outro ponto. É outro, É outro ponto que não é só o problema do show. É. Mas depois a gente aborda aqui. Mas eu quero dizer o seguinte: 7 dias de uma semana, você pega 2 rodadas. 2 finais de semana, né? Você pega provavelmente uma rodada do final de semana, o do meio de semana e o do final de semana que vem. Então, imagine que você tem 3 datas hipotéticas do futebol. Tá certo? Pode acontecer. A gente sabe aqui, uma premissa nossa é o seguinte: o dia que tem Grêmio joga aqui, nesta rodada o Inter não joga. Então, isso a gente já tem. Isso está bem definido. É uma Mas só premissa. que não é suficiente para a gente cravar uma data, se não tiver uma parceria. Lógico. Porque
tudo bem, se o Grêmio não jogar no domingo e jogar na quarta, eu já não posso fazer aquele evento. Se jogar no domingo também eu não consigo. Então, mas aí agora a gente tentando fazer essa flexibilização, por isso que é importante que os organizadores das competições possam também fazer algum movimento de bloqueio. Ou seja, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, a gente sabe, tem partidas que o Grêmio manda 2 jogos fora. É normal isso. Acontece. O Inter também manda depois 2 em casa. Então, esse equilíbrio que o calendário permite lá, principalmente a gente está falando do Campeonato Brasileiro, que ele começa em março e vai até dezembro, né? Ele tem essa particularidade. Então, se você avisar com antecedência muito grande, e é o caso nosso, né, Paulo? Porque a gente, um show desse, no mínimo 8 meses de antecedência, tá certo? Aqueles que são mais curtos, você consegue ainda fazer uma gestão ali com a CBF e tudo, para tentar dizer, olha, neste período aqui, na hora de fazer Cuida, por favor. seu calendário dos confrontos, e aquilo ali é um algoritmo que eles fazem, porque tem muitas variáveis ali dentro. Uma das variáveis que tem ali é justamente isso. Quando tem um jogo do Grêmio, não tem o do Inter. Eles botam lá, não fica o cara fazendo na mão, não. Ele bota essa premissa, e essa premissa é aceita e já sai a tabela sem nenhum conflito entre essas duas partidas, né? A mesma mas são coisa vezes pode 20, né, botar. Mauro? Hã? São vezes mas 20. é- Imagina, mas- cada um mas tem a Atlético sua. Cara, mas aí Paranaense, Curitiba, é muito. A gente- A possibilidade é boa demais. E você consegue botar, por exemplo, 2 jogos fora nesse período. Isso Já ajuda cria uma demais. janela, que a gente chama, né? Uma janela possível para fazer Um espetáculo. um espetáculo. A gente tá com esse modelo, a gente tem uma reserva de uma data em outubro do ano que vem para Porto Alegre, neste modelo. Os 2 estádios estão com essa data reservada para um show internacional. Que a gente não pode dizer quem é, mas... Sim, é. sim. Mas assim, esse modelo a gente tá fazendo acontecer. Não é o cara da caneta azul, né? Quer dizer que agora qualquer show que vem para cá vai ser nos 2 estádios? Não. É só quando a gente não consegue administrar garantia. toda essa agenda num ou noutro. Então a gente traz para Porto Alegre. Essa é uma visão nossa também, que eu quero ressaltar isso aqui. Que a gente aprendeu e foi construindo juntos, entendeu? A gente movimenta a economia. O ecossistema dos 2 estádios, ele é gigante. Num jogo de futebol trabalham mais de 2.000 pessoas. Não estou falando de público, estou falando de gente trabalhando no estádio. Na arena é a mesma coisa. Tá mesmo. Então, nós estamos falando de negócios, de gente, de pessoas que estão ali vivendo e vivem daquele troço, daquele negócio. Dos negócios E gerados. muitos são em comum, né? Muitos em comum. que atendem a Isso. arena, atendem o Beira-Rio. Uma pergunta, fiquem à vontade, né? Eu tô aqui para fazer as perguntas capciosas, né? Vamos lá, ok, a gente tá indo em parceria, né, nesse modelo de negócio e tal, ok. E se fecha lá e não fecha aqui? Tem um 10%. Como é que funciona, se puder falar, tudo bem. Como é que funciona, tipo assim, porque, pô, ok, a gente tá falando de um evento, né? A gente não tá falando de R$100 que é o ingresso, a gente tá falando Sim. de um evento que movimenta milhões, né? Ok, fechou e vai pra arena. A Abril não recebeu esse dinheiro. Como é que funciona isso, cara? A gente criou um modelo de negócio que tem ganha-ganha. Ninguém vai sair perdendo desse negócio. Porque a visão não é de um show, né, gente? A visão é de longo prazo. É do todo. É do todo. A gente quer aumentar o volume de shows que venham para Porto Alegre. Essa é a nossa visão. Né? Quando a gente olha de cima, como eu falei, né? A gente tem que trazer mais. A gente vai movimentar, obviamente, nossos estádios, as nossas arenas. A gente vai movimentar os nossos equipamentos, mas a gente vai movimentar a cidade, os hotéis, a economia, o transporte, tudo que está em torno de um... Pô, o meu filho, semana passada, foi para Curitiba, ver o show do Bruno Mars. Entendeu? E essa Então, assim, prospecção é isso. conjunta? Eu quero que vocês venham para cá. Como é que funciona normalmente? Não é a gente que vai bater na porta dos produtores. Os produtores já conhecem a gente. Tá? Então, como é que funciona normalmente? Eles têm os calendários. Eles são os organizadores das grandes turnês. Eles que nos procuram. E sempre, invariavelmente, ele liga para Paulo ou liga para mim. E sempre liga para os 2. Não se preocupe, não. Sempre liga para os 2. É. E pronto, no momento que a gente tem esse contato,
aí a gente primeiro faz as nossas análises individualmente. Cara, dá pra aceitar aqui essa data? Dá pra eu me garantir com essa data? Eu ligo pro cara e digo, ó, Fechou. tá fechado. Fechado. Entendeu? Quando eu vejo que o negócio tá num terreno pantanoso, que é isso que a gente tava falando aqui agora, eu falo, opa, peraí, ô Paulo, fulano ligou, Precisamos conversar. tô aqui nessa mesma confusão. Eu falei, cara, vamos ver o que a gente consegue compor aqui. E é assim que a gente está fazendo. Então, existe a independência dos dois ativos, existe, mas existe, assim, A sinergia. a sinergia no momento da crise para juntar esforços para a gente não perder. Porque imagine, Perde o todo, perde a cidade. mas perde é que tudo. perde muito. Muito. perde Entendeu? muito. Perde-se Hotel, muito. Perde-se Uber, muito. imagina. Alimentação, tudo. E essa decisão está na mão da gente. Se a gente der as costas para isso e dizer, cara, deu problema, vamos Aí não abandonar vai o ter barco, mesmo. Aí não vai ter, porque, óbvio, acontece alguns eventos em outros lugares. A gente já viu isso acontecer Claro. aqui. Mas a experiência do produtor, a experiência do cara que vai pro show é completamente diferente, de fato. Ou seja, a vinda das arenas, eu estou falando na arena Os estádios, uma coisa. e o Beira-Rio também é uma arena multiuso que Sim, tá ali, sim. tá certo? Foi uma diferença muito grande no patamar de trazer esse conteúdo. Você vê que hoje, em todos os lugares, com raríssimas exceções, essas grandes turnês são realizadas aonde? É lá no Allianz Parque, é no Morumbi. Agora no Morumbi. Na MRV Arena agora também. Lá também na Arena MRV, ou seja, lá na Fonte Nova tem show o tempo todo. Então eu quero dizer o seguinte, para o Abriu outra produtor é uma oportunidade. maravilha. Primeiro que tem organização, né? Então o cara tá lá, a gente dá um suporte técnico muito grande. A gente ajuda eles a solucionar os problemas deles. Né, Paulo? Pô, total. Nossas equipes se dedicam ali no dia a dia. Então, para eles é uma experiência maravilhosa. Imagine, a menina quer ir no sanitário, meu irmão, o sanitário tá lá todo limpo, todo arrumado, tudo bonito. O cara, se chover, uma parte está protegida, a outra parte está num ambiente que ele não vai se enlamaçar nem nada. Então, é uma experiência demais. Então, a gente não pode deixar perder essa oportunidade, entendeu? Em que momento, a gente falou aqui, então, que já está evidente que a gente separa duas coisas. Vou botar em palavras para ficar mais claro. Gestão e a paixão. Mas tem um momento que eles estão juntos ali, né? Numa execução. O que é pro clube? Às vezes eu fico olhando assim, o clube aumenta o quadro social. Teoricamente diminui a oportunidade de vocês venderem o ingresso na última hora e ser da gestão da Abril ou da Arena. Como que funciona essa separação nesse momento conjunto, para que a gente entenda? Às vezes eu vou num jogo, eu sou gremista, vou no jogo do Grêmio e vejo a bilheteria, 3 milhões. Para que aqueles 3 milhões ele tá ligado a quê? E o sócio, o investimento do sócio que paga mensal, vai para quem, se divide como, em que momento que se tem essa separação entre clube e gestão? Bom, O teu caso é mais complexo, então deixa eu falar primeiro. Quer dizer, eu não sei, tô brincando. O Beira-Rio, quando eu assino lá que a Abril é parceira do Esporte Clube Internacional na gestão compartilhada do Complexo Beira-Rio, que é assim que eu me denomino, né? Ela é compartilhada. O Beira-Rio funciona mais ou menos como um condomínio. Imagina um condomínio. Tu tem áreas privativas do clube, áreas privativas da Abril e áreas comuns. Boa. Nas áreas privativas da Abril e do Inter, as receitas são de cada um deles. Nas áreas comuns, a gente divide a despesa. As receitas são especificamente de cada um. Então, eu tenho a minha bilheteria da Abril, eu vendo os meus contratos anuais ou bianuais, eu vendo os contratos de camarote, e também vendo ingresso avulso. Mas isso não é a minha estratégia de negócio. Minha estratégia de negócio é renda recorrente, portanto, contratos anuais. Que é diferente. O clube tem o sócio. Sim. Então, mas o clube, eu tenho 7.500 lugares no estádio. O clube tem 40.500. Fechou essa conta? Não, 42.500. Tu não tem São sócio, 50 tu tem mil. locadores. Eu tenho torcedores clientes. Eu comercializo os 125 camarotes do estádio. Personalizados.
todos eles podem ser personalizados pelo próprio torcedor, pelo grupo que está lá. Mas não é esse o ponto. O ponto é, as receitas não se comunicam, as despesas são comuns, a gente divide. Obviamente existem as despesas próprias. Isso para futebol, tá? O meu é mais difícil de explicar. Aí, quando a gente está falando de eventos que a gente estava falando antes, o estádio é locado para um show. Qual é o meu papel? Administrador do estádio, né? Eu crio as regras de bom uso do equipamento. A produtora tem que cumprir regras que eu estabeleço para que o patrimônio seja preservado. Essa é a minha responsabilidade. Terminou o show, o patrimônio vai ser usado depois para as demais atividades do estádio. Então, a produtora de um show que vai ao Beira-Rio, sabe? De quem é a receita do show? A receita do aluguel do estádio é da Abril. O Inter não tem este negócio. Este negócio é meu. É meu da Abril, né? Então, ele não participa disso. No caso do Beira-Rio, o Esporte Clube Internacional participa do negócio futebol. Eu compartilho com ele um pedacinho. O outro negócio, que é o negócio entretenimento, os shows, esse é somente da Abril. A locação dos 66 bares dentro do estádio é um negócio da Abril. A locação das lojas externas do Beira-Rio é um negócio da Abril. O Sunset é um negócio da Abril. Estacionamento. Hoje existe um compartilhamento, porque nós também conseguimos fazer uma grande parceria através da Estapar, que é a gestora de todas as vagas do Complexo Beira-Rio. Mas o edifício garagem, que foi construído junto com a reforma do estádio, é um dos negócios da Abril. Quem loca o edifício garagem por um operador é a Abril, né? Então assim, tem as suas caixinhas. Cada um tem as suas caixinhas. E a gente divide algumas e outras não. Mas um ponto importante aí, Paulo, complementando isso que você falou aqui, depois eu entro do lado de cá, é que os dois são importantes para deixar de pé o estádio que foi construído. Total. Para viabilizar. Para viabilizar. Então, isso foi a forma que equacionaram para chegar no objetivo comum, que era ter um estádio novo. Padrão FIFA. E que atende a todo mundo. Então, esse é o ponto mais importante do processo. E não apenas separar o que é de um e o que é de outro. Todos os dois convergem para um único... São equipamentos que podem ser utilizados oficialmente para competições internacionais. Exatamente. E ali, e todos se beneficiam dele, né? Exatamente. Isso é um... Tô certo ou tô errado? Não, mas é isso. A gente, eu lembro que lá pelas tantas, quando eventualmente as torcidas vão lá e quebram umas cadeiras, né? Nunca aconteceu isso. Isso é na Suíça? Basta ter um jogo. É muito Estocolmo, difícil, isso? Onde é acontece isso, cara? Daqui a pouco começou a acabar o estoque de cadeira. E aí a preocupação não é de um ou de outro. O estádio tem que estar no nível que ele foi concebido. Para que a gente possa todos usufruir, que o Mauro falou, usufruir daquilo que ele tem lá como potencialidade. É para todos isso. Tu vai lembrar, Paulo. Só um parênteses, essa cai como uma luva, tá? Cara, nos anos 90, o Internacional comprou uma máquina que fazia os assentos. Porque a quantidade de assentos que era quebrado, seja por torcida do Grêmio, em Grenal, era muito maior o espaço, né? Do que os 2 mil, 3 mil hoje, né? Cara, compraram uma máquina porque o custo de mandar fazer fora era muito maior do que fazer quando a administração do estádio era do Internacional. Mas só para não perder, desculpa, Mauro, mas só para não perder o gancho aí dessa história, a gente brinca com isso, mas olha, a gente tem que aprender, todos nós, a olhar a história e as estatísticas. Quando a gente fala desses dois equipamentos que a gente tem em Porto Alegre, com a infraestrutura que eles têm, com a tecnologia que eles têm, a questão segurança nos estádios é absurdamente diferente do que já foi um dia. Então, esses episódios, eles são muito raros hoje. Eles não são todo dia, não acontecem todo jogo, e não acontecem mesmo. Mas, eventualmente, de vez em quando acontece. Mas é muito raro. Por quê? Porque os equipamentos, eles têm, além de pessoas e tecnologia, capacidade de controle e de acompanhamento dessas questões de segurança infinitamente maior do que no passado. Tá certo? E essas tecnologias estão avançando, né, Paulo? Cada vez mais. Cada dia mais, e a gente está sempre atento a elas, né? E como é que é lá na Arena OAS? Arena do Grêmio. Arena do Grêmio. Vamos lá.
Lá também, lá o nosso contrato é diferente um pouco do de Paulo, tá certo? Lá na gestão da gente, a gente é responsável por absolutamente tudo que acontece lá na operação de todos os eventos. Não somente dos eventos de shows, mas também do futebol. O Grêmio chega e a gente é obrigado a entregar para o Grêmio toda a condição de participar daquela competição ali, ele como mandante. Então, as taxas que são pagas para a CBF da competição, todas elas são marcadas pela Arena. Esse é o modelo de contrato. Então, todos os custos, Perfeito. A energia que está lá no jogo, quem é o pessoal que está trabalhando lá no jogo, todo mundo é custo da Arena. A arbitragem, quem paga a arbitragem? É a Arena. Por quê? Porque a Arena arrecada as receitas provindas das vendas dos ingressos e ela pega esse recurso e tem as obrigações associadas a essa receita. Né? Nem todo jogo ele vira positivo, tem vários jogos que é negativo esse número, mas... O borderô. O borderô. E você vai compensando isso ao longo do tempo. Ou seja, só faz sentido porque tem jogos grandes e tem jogos pequenos. Então, como todo... quem é dono de um restaurante? O cara, de repente, chega na segunda-feira, ele não consegue virar, ele trabalhou Mas ali... esse sábado Não, ele... Mas no sábado ele compensou aquilo. E isso é um equilíbrio ao longo do tempo. Então, isso é um ponto importante. Por exemplo, o sócio torcedor, porque o Grêmio tem vários tipos modelos de associados. Ele tem o sócio que é patrimonial, que é aquele cara que tem o direito de ir para os jogos, qualquer jogo do Grêmio oficial, sem precisar pagar pelo ingresso para entrar nesse jogo. Ele já tem o direito. Ele paga, sim, a um plano de associação para o clube, e esse recurso vai todo para o clube. Como esse público ele ocupa um espaço muito grande na arena, então é natural que uma parte desse recurso o Grêmio repassa para a gente para garantir que esse associado esteja lá. A conta fecha. Né? Então, mas é um cliente que é do Grêmio e eu tenho uma obrigação de receber esse cliente, esse torcedor, lá para ver todos os jogos. Então, quando ele entra lá e vai usar um sanitário, é o mesmo sanitário daquele outro que pagou. E tem um sócio que ele tem descontos na compra. Então, dependendo do setor, tem vários, dependendo do modelo de associação dele, ele tem uns descontos maiores em alguns setores ou não, mas e tem o público que a gente considera assim, o torcedor que não é sócio, que também é torcedor do Grêmio, porque ele vai lá também, ele perde assim a prioridade na aquisição do ingresso. Então, primeiro existe uma onda de prioridades, que isso a gente respeita assim na sua plenitude, eu acho que isso é muito válido. Então, que é uma parceria com o clube. Que é uma parceria com o clube. Então, quando você ainda tem aquele período de exclusividade e depois o que sobrou de ingresso, aí fica disponibilizado para o público em geral, que ele vai lá e compra. E o torcedor continua tendo ainda a possibilidade de comprar. Tá certo? Isso para aquele que paga alguma coisa para entrar na arena. Em resumo, então, a gente tem assim, a arena ela vai receber um percentual, vou botar um número hipotético aqui, tá? De 20% a 100%, ela vai receber sempre um percentual do ingresso. Seja pelo sócio do Grêmio, que repassa um percentual. Por favor, o número 20 aqui é... para aquele sócio que tem desconto, né? Ele compra com desconto. Isso já está dentro do contrato, já está regulamentado essa forma, né, de relação. E tem toda essa, partindo para o lado contábil, tem um split dessa receita do Grêmio para vocês. Também tem, ou seja, no nosso modelo de contrato, o nosso contrato é extremamente complexo, tá? Lógico, dessa magnitude ele é mas por isso que o Grêmio caiu, cara. Indo para o detalhe, há um compartilhamento, sim, de receitas, tá? Porque foi aquela história. Quem aportou todos os recursos para construir a arena foi a empresa. Então, cara, para construir aquilo ali demandou de muitos recursos. Tanto linhas de financiamento, que quem se
obrigou a responder por esse financiamento foi Foram a as própria empresas. empresa. E houve aporte também das empresas naquele momento para construir aquilo ali. E dentro do modelo, a forma de conseguir, vamos dizer assim, remunerar esse capital Claro. ou repor esse capital que foi investido foi ao longo de 20 anos de contrato, na realidade, que com essas particularidades você vai conseguindo remunerar aquele capital que foi investido lá atrás. É uma conta que no dia a dia das empresas é comum que aconteça, tá certo? Você investe num negócio como uma Igual construtora. almoço grátis, né? Ele constrói um prédio e ele bota primeiro aqueles recursos ali dentro, pega uma parte de financiamento tá lá. e ao longo do processo as pessoas, os compradores vão lá e vão pagando o seu, até ele conseguir fazer o pagamento do seu negócio. Tem negócio que consegue receber, tem negócio que nem consegue receber, mas é um risco do negócio. Dentro do papel de vocês, o objetivo é cada vez menos depender do futebol? Não, de jeito nenhum. Futebol é 70% da minha receita. Eu não posso jamais. Forte, hein? Não, vamos repetir aí. Prepara o corte aí, porque olha, essa Então, informação não, é boa. De forma nenhuma. Não, O porque a gente futebol fala que é o principal. futebol tem uma receita já mais limitada, porque se fatia, né? Enquanto um show começa a ter uma receita um pouco maior. né? Mas é diferente. A remuneração num show, eu vou falar da minha experiência lá. A gente faz um grande show de estádio com 45 mil pessoas. A remuneração que vai ficar entre locação e darará, ela é igual a um grande show, um grande jogo do Inter na Libertadores da América. Se Deus quiser, 2020. Entendeu? Essa é a relação. Ele me traz uma receita muito similar ao que seria a receita de um grande Partindo show. então desse Um grande percentual monstruoso que tu trouxe, né? Particularmente, eu não imaginava que seria tanto, tá? Eu achava que chegava até 50%. Não, né? muito, Então, muito relevante. situações, né, de performance do clube em todos os campeonatos que disputam impacta diretamente no negócio de vocês. Total. Claro que impacta. Total. Impacta muito. Mas é uma coisa que a gente não tem nenhuma gestão. Nós somos somos Mas passageiros, Isso. tá certo? Mas o que é que a gente procura estar sempre... e aí eu acho que o papel da Arena é importante nesse processo todo, é tentar trazer o máximo possível a experiência do torcedor para que ele possa ir para ver seu time. Ou seja, cara, ninguém nasce gremista e deixa de ser gremista no meio do caminho porque causa do ele estádio. perdeu um campeonato. Com Sim. certeza. Ele jamais. Ele nasceu gremista, ele vai morrer gremista. Entendeu? Então, ao longo do processo, vai ter dias que ele vai estar chateado com o clube, ele vai estar amando o clube, mas ele vai estar ali, a vida toda ele vai ser. É o famoso larguei. Larguei, não dá mais. Mas não larga, ele vai. Tá lá, é um desabafo, ele tá lá. Domingo de noite larga, segunda tá de novo. E isso é a grande paixão do futebol. Assim Então, sendo, eu acho que o Paulo, assim como eu, também queria matar o Eduardo Cudê. Mas Deve ser. Todos são ciclos, gente. Olha, vou te contar, a gente já quantos e quantos já passaram, né? Nossa, Como torcedor, né? E a gente já teve um monte de vitórias e um monte de conquistas. E agora faz um tempo que não tem. Agora a gente, quando o time vem agora, nos últimos tempos aí, com essa performance gigantesca de 14 jogos invictos, né? Que a gente está hoje. Imagina, isso é fantástico. Isso é aquilo que vocês 107 falaram. mil torcedores em Tem 3 a jogos. dependência do time em campo, ajuda? Não? Claro que ajuda. Ajuda muito. Se para o Mauro é 70%, para mim é 55% do meu negócio. É mais de 50%, é 55% do meu negócio. É diferente porque o negócio dele é maior do que o que eu já administro lá. Então, assim, é fundamental que o time vá bem. Então, a minha turma também está sempre torcendo, porque tem que torcer para ir bem. Talvez até aquele ponto que o Mauro trouxe, algum jogo que não performaria tão bem, por ser um jogo menor, com esses pontos positivos, acaba trazendo mais público e aumentando a receita, né? Com certeza. Cansamos de perguntas chapas brancas, agora nós vamos para as perguntas picantes. Tirem as crianças da sala. Eu e o Nando decidimos, a gente estava conversando ali fora, por isso que a gente convidou vocês, a gente está pensando em abrir uma administradora de arena.
Então a gente queria perguntar para você se a gente vai ficar rico, a gente vai se divertir bastante ou a gente vai ter mais cabelo branco. E aí, Mas o Mauro? cabelo branco, eu tenho certeza que você vai ter, se ficar cabelo no cabelo. Porque o Paulo já tá de cabelo branco faz Porra. tempo, né, Paulo? Ah, não, cabelo branco é o natural agora, não tem mais. Olha, Eu vou lhe dizer o seguinte, Vai lá. eu acho que hoje em dia, tá, a preocupação com o entretenimento e o futebol é o grande entretenimento do país. Tá? O futebol é a paixão e muitas pessoas vivem, a alegria que tem é do futebol. Eu conheço muitas pessoas que a alegria dele é o dia que o time dele ganha e o adversário perde. Então, meu amigo, são duas alegrias que o cara tem. às vezes é a única Entendeu? alegria. Né? Às vezes é a única única alegria. alegria. Então, esses equipamentos que nasceram, tá certo, com um propósito muito grande. Primeiro, a gente evolui, né? Todos nós. Os carros estão aí, são outras tecnologias. O telefone está aqui. Isso eu comecei a trabalhar, não existia isso aqui, não. Tá certo? Hoje, olha a evolução disso aqui. Então, a tecnologia veio para somar. Ela tem suas complicações, ela também tem suas mazelas. A mesma coisa, esses equipamentos que são os que nós gerimos aqui. Tá certo? Então, eles trouxeram muito valor agregado, uma experiência muito grande do que olhar lá para trás e a gente vai ver a diferença. É gritante. Nossa, a diferença. Embora eu não tire o charme do que eu fui no Olímpico, ver jogo no Olímpico, e fui na Fonte Nova. Arquibancada de concreto. Que morreu gente sol. porque Desabou, né? desabou. É. Se eu contar aqui por que desabou, parece piada. Mas foi assim uma falta de manutenção enorme daquilo ali, porque quem estava fazendo a gestão não tinha essa preocupação e matou gente. Derrubou a Fonte Nova e criaram uma nova. É outra coisa. Então, o Fernando falou aqui, Mauro, a gente tá limitando aqui quem é da classe AA, vai até Isso. D, vai descendo, porque, cara, não tenha dúvida que tudo isso trouxe um valor também agregado e um custo associado a isso, tá certo? Um custo associado a isso que não dá para negar. Agora, através de ações, aí entra o clube junto, né? Entra o clube junto. Cara, a gente tem vários programas de pessoas que vão ao jogo sem pagar nada. São Entra a parte programas social. sociais que a gente tem Ou junto muito com pouco, o clube. mas, A gente não gosta de fazer individualmente um programa desse sem estar com o clube junto, porque não tem sentido. A arena tá ali. Ele é o meu amigo. propulsor, né? E a gente tem ali que atender, porque o espetáculo é do clube. Então, mas existe essas. E a gente tem que estar sempre ponderando isso. Ou seja, um associado que tem um desconto maior ali na sua associação, ele consegue pegar um ingresso, de repente, de um determinado setor, que você pode dizer, pô, é dinheiro, tem gente que aquilo ali é muito dinheiro, tá certo? Mas ainda assim você consegue ali no esforço, você não consegue ir quando eu não conseguia trabalhar, eu não ia todo dia para um restaurante, não tinha condições nenhuma. Eu ia uma vez para ver aquele negócio, porque tinha essa limitação. Quando eu ia, meu amigo, era maravilhoso para mim. Então, eu acho que as pessoas também fazem, mas eu acho que tem essa preocupação de ter um espaço sempre com preço menor e com esses programas e esses em parceria aí que possa permitir que pessoas que não tenham condições mesmo de pagar, elas possam ir e ter ali aquele. Eu acho que isso é uma coisa bacana também, entendeu? São evoluções e aprendizado, né? Eu sempre, quando vem esse tema, eu costumo comentar que o Beira-Rio já teve jogos com mais de 100 mil pessoas. Verdade. Inauguração, né? Seleção brasileira e seleção gaúcha, 3-3. 3-3. Tinha mais de Seleção 100, vaiada no hino. Tinha mais de 100 mil pessoas no estádio. Hoje, a capacidade do estádio é 51 mil. Então, assim, esquece a paixão aqui agora, né? Vamos fazer conta. Se tinha um lugar que cabia 100 mil e hoje tem um lugar que cabe 50 mil, como é que tu precifica? Tu tem que fazer diferente. Eu não estou dizendo que é mais, tu tem que fazer diferente. E esse é o caminho que está indo. Ah, tem outras receitas, Paulo? Sim, tem outras receitas, mas, cara,
é 100 mil com 50 mil, né? Não tem mágica. Não tem mágica. No Olímpico, eu não sei quantas pessoas um dia colocaram no Olímpico, mas certamente é uma relação similar a essa. Eu vou dizer, Então não na dá para olhar Fonte para Nova botaram 120 mil pessoas. Uma vez. Então, tu vê. Hoje são 46 mil. E é Tu o vê. mesmo espaço. Mas aí espaço. também nós estamos falando de conforto. A gente está falando de experiência. Nós estamos lógico. falando de uma certa forma, elitizou. Elitizou. Né? Elitizou. Mas ao mesmo tempo que elitizou, também colocaram algumas pessoas meio fora da... sem respeito nenhum ao patrimônio, porque se elas quebram uma cadeira, se elas fazem algum tipo de depredação do equipamento, cara, a educação, a gente espera que quem tenha mais poder aquisitivo tenha uma educação, né, associada a esse poder, né, seja uma pessoa educada. Mas quando começa o giz apita, rola a bola, cara, parece que entra... Muda. Né? Tem Todo aquele mundo desenho se do nivela. Pateta, né? Todo mundo se nivela. Desenho do Pateta motorista, né? Mais ou Aham. menos uma coisa assim, né? Mas voltando a esse ponto, né, Nando, que tu colocou antes, o Mauro também trouxe assim. A gente tem um olhar para todo mundo que está no estádio. Não tem segregação. Porque a escolha de ir ao estádio é uma escolha de cada um, entendeu? Então, se o clube tem associados que pagam R$10 ou associados que pagam R$200, ok, todos eles vão estar dentro do estádio, todos têm que ser atendidos, todos têm que entrar, tem que sentar com conforto, tem que ter alimentos, tem que ter bebidas, tem que ter banheiro, tem que ter. E para todos tem que ter isso, certo? Então, essa é a nossa visão sobre esse negócio, entendeu? Claro, no meu caso, que eu tenho produtos como camarotes, por exemplo, que é diferente de uma cadeira, tem preços diferentes. Sim. É uma venda PJ, talvez, não só pessoa física, mas uma Que pessoa é um baita jurídica, produto. que é um outro produto. Aí nós estamos falando de outros patamares de A valor. Skybox também Mas é... ok. A gente não chama mais de Skybox, é camarote superior, né? Tu é gremista, tu não sabe. Não, eu não vou nesse espaço, cara. O meu poder aquisitivo não chega nesse espaço. Mas Não é verdade, tu tem que conhecer Não, lá tu os sabe produtos, que tem eu- preço para todo mundo. tu sabe que eu fui 2 anos eu fui sócio, como é que é? Torcedor cliente do Coração do Hoje tu Gigante. seria um colorado do coração, que são os clientes do coração do gigante. Que legal. Olha. Deixa eu entrar num ponto agora. Só antes de tu entrar, cara, vamos desistir, vamos abortar a missão. Não vamos abrir. Não vamos, Tá deixa louco? eles. Vamos só lá Vamos só assistir. Deixa eu entrar nessa questão da questão tecnológica. A gente vê a tecnologia da estrutura como um todo, mas se a gente sair nível Brasil e ir visitar outros estádios, arenas, até de outros esportes, a gente vê uma tecnologia embarcada no sentido tecnológico muito superior. Não sei se vocês têm ideia dessa disparidade que a gente se encontra, mas é uma dificuldade para o Brasil como um todo. Aí até a experiência do Mauro de ter outros estados, outras arenas que devem ter outro poder aquisitivo diferente, enfim. É uma dificuldade de conseguir avançar com esse tema dentro de uma arena que teria essa possibilidade e não consegue por essa disparidade de torcida e classe social dentro do Brasil. Só complementando, tu tá falando de internet? Não só internet, digo, cara, tu vai para um jogo de futebol americano ou de basquete, cara, chega o lanche no teu teu lugar. assento. Com drone. Tu chega lá, tu já é drone. altamente, já entra na internet, na conexão lá, tu já sabe o time, tu já é bombardeado por diversos... Dentro da experiência de vocês, de ter vivenciado isso, e muito se fala que a Arena do Grêmio, na época que foi construída, ela foi uma das... muito superior, porque foi feita uma análise em cima desse público. Nós estamos muito fora disso ainda, muito distante. Eu acho o seguinte, a gente precisa olhar para fora também, né? Tem que olhar para fora, e isso que você está falando aqui é uma grande verdade. A gente mesmo, eu tenho certeza, Paulo também deve ter essa experiência igual a minha. Toda vez que eu viajo para fora, eu vou obrigatoriamente fazer uma agenda de visitar um espetáculo, né? Eu vou para uma arena, ou seja ela de futebol, seja ela de basquete, seja ela de futebol americano, de beisebol. Os caras nasceram pra isso. Eles, quando você olha para o mercado americano, tá? Ali nasce todas as grandes inovações que são replicadas no mundo. Depois vai para a Europa. Por quê? O futebol, o americano, ele já tem isso na veia. Ele essa coisa do consome, né? Ele consome. É muito Se mais você- que um entretenimento. Se né? você parar para analisar, cara,
o que é um jogo de beisebol. Meu irmão, aquilo ali é uma experiência para o cara consumir o dia todo. Super Bowl. Você vai no Super Bowl, você vai lá com o espírito de consumir o tempo todo. Você vai para um jogo de basquete, são quantos quartos tem ali? Tem os intervalos, e ali é uma festa. E eles exploram isso com uma eficiência gigantesca, e a gente tem que procurar esse benchmark para trazer. O futebol, ele tem uma particularidade diferente um pouco, né? Já que são nossas casas aqui, o futebol ele já começa a ter uma diferença muito grande. As pessoas historicamente entram em cima da linha, tá certo? Cima do horário. Isso depois a gente conversa com calma. Tem um Olha, intervalo se botar a de 15 cerveja, minutos. chegar vai ser. Pronto, boa. Gostei do seu ponto de vista. De 15 minutos você tem ali no meio do caminho, e o resto você está olhando um esporte que por 30 segundos você perdeu o melhor momento do jogo. O passe, a pifada. O basquete não, né? Cara, Não, assista, tá você bom. vai lá, o cara faz 200 cestas no jogo. E se você não viu uma, você vai ver as outras e vai curtir. O futebol não. Então, isso Não coloca nem os melhores momentos no intervalo, cara. Eu acho isso um absurdo, cara. Não pode. São os Regulamento. os regulamentos. Você não pode dar um replay no placar. E a gente tem condições aí, porque a gente está sempre filmando os jogos. Claro. E Já tem. mas isso são os regulamentos da competição, e a gente tem que entender isso. Mas eu quero dizer o seguinte, isso faz uma mudança grande no processo todo, entendeu? Então, o futebol, ele tem uma particularidade muito grande. Agora, não impede, lógico, da gente trazer tecnologias. O que é tecnologia? Por exemplo, você vai lá, é um show de luzes. Né? É um show de luzes. Hoje, a tecnologia evoluiu demais. Então, você tem os refletores LEDs nas arenas, que faz aquele jogo de luz, que é uma maravilha, tá certo? Você tem os telões, que traz alta definição. Você tem aqueles ring LEDs todos que ficam em volta, fazendo mensagens e distribuindo coisas. Isso são coisas bacanas. Por exemplo, está acontecendo agora. Tá acontecendo. Está acontecendo agora um torneio de tênis, o final do tênis. Ontem eu vi a abertura, é uma arena fechada. O que é aquilo? É um espetáculo. Parece uma festa O telão no anel eletrônica do Santiago antes de Bernabéu. começar. Não. Mas depois, desculpa, É cortei isso o tema. aí, é isso. Ou seja, a gente está caminhando hoje e espero que essa tecnologia seja acessível para a gente. Porque você fala também, do lado de lá também, meu amigo, você quando vai ver as receitas de um jogo desse, é absurdo. Tem dinheiro na mesa Isso que eu aí. ia Não, dizer. é muito. É uma coisa que vai trazendo a outra, mas também tem um público com poder aquisitivo Totalmente diferente. enorme. Então a gente também tem que entender. Agora, existem sim, essas novas arenas estão buscando esses caminhos. Estão buscando esses caminhos e trazer. Por exemplo, uma coisa que o Paulo falou aqui que perguntou, a conectividade. Sim. Cara, a conectividade é fundamental hoje. Como é que você está num lugar que não tem conectividade? Mas você dá conectividade para 50 mil pessoas, meu amigo, você tem que ter O um investimento. sistema robusto ao ponto de que ele, para se pagar, ele tem que demorar um bom tempo. Eu resgatei o velho e bom radinho de pilha, porque não funciona. Eu gosto de ouvir. Deixa eu complementar os exemplos do Mauro aqui, que é muito interessante essa discussão. Quando a gente olha Porto Alegre, que tu tem esses dois equipamentos maravilhosos, né? Aí tu olha para New Jersey, o estádio do Giants e o estádio do New York Knicks. É o Knicks, né? Acho que é. Os dois usam o mesmo estádio. E não tem problema. Não tem o San Siro e... Tem? Então, Lá em- é só em um Milão, exemplo que em eu Milão. trouxe. Tá, agora vou dar 2 passos para trás. Quando eu trabalhei 16 anos na área de shopping center, a gente ia praticamente um ano, cada ano, 2 anos, ia para os Estados Unidos visitar shopping center. Aí me perguntavam, mas por que raios vocês só vão para os Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, no mercado de shopping center, tudo que ainda vai acontecer no Brasil daqui a 50 anos já está acontecendo lá. Então eu tenho que ir lá. É o berço. Tu entendeu? Nós estamos olhando para as arenas, tudo isso que nós estamos falando aqui é maravilhoso, fantástico. Eu queria ter tudo no Beira-Rio. Mas e quem vai fazer esse investimento? E quem vai pagar o preço do ingresso que, se eu tinha 100 mil lugares, hoje tenho 50 e acham caro, vai dobrar. Porque não tem mágica. Não tem receita que pague esse negócio todo que a gente quer ter.
eu queria ter todos, o Mauro também queria ter todas Claro. essas tecnologias lá. E tem um elemento importante que tanto o Inter quanto o Grêmio não conseguiram administrar, vamos dizer assim, né? Que são os identificados, né? Que transmitem jogos sem o vídeo, só pela internet, né? A gente pode citar vários aí, tanto de Grêmio como de Inter, e que uma das reclamações que os caras têm é que quem tá no estádio não consegue ouvir a nossa jornada porque não tem internet, né? E essa é uma das brigas que eles têm, porque eles são streaming, eles precisam. Se a gente fala de tecnologia e não tem internet, acabou a tecnologia de cara, né? Pra qualquer outra. Mas é um desafio, eu acho que hoje, à medida que vai evoluindo a tecnologia, ela também vai criando patamares de investimentos que vão começando a tomar forma, né? E já passa a ser, de repente, uma realidade. Então, é uma coisa, eu acho que a médio prazo, provavelmente, todo mundo vai ter essa tecnologia, tá? Espero que a gente consiga alcançar isso o mais rápido possível, porque é uma experiência importante para aquele cara que está hoje conectado 24 horas por dia. Né? O público novo, principalmente o público novo que a gente vai, porque na época da gente você leva um radinho, mas Tranquilo. o cara não vai Nem levar sabe o que é um radinho de Nem pilha. sabe. Não. né? Mas eu acho que esse é um caminho e espero que a gente consiga, de fato, Mas investimentos. o Paulo para falou isso. uma data de 50 anos de diferença, né? Na parte de shopping center. No futebol, quanto tu acha que a gente tá atrás dessas jornadas? Eu nunca fiz essa relação Essa no campo analogia. do futebol, sabe? Mas não saberia te dizer. Eu acho assim, hoje não é uma questão de diferença, porque assim, quando tu olha no mundo do shopping center, tu tá olhando o varejo americano, o marketing americano, a relação de atendimento que os americanos desenvolvem lá, os shoppings americanos e os lojistas americanos. Se tu olhar hoje para a Arena ou para o Beira-Rio, esta tecnologia está toda disponível para comprar. A questão não é não ter, a questão é como ter. E tem um outro elemento chamado cultura, né? Por exemplo, eu tive em Austin, fui ver um espetáculo de rock. Não é um esporte que eu domino, que eu conheço, que eu tenho, mas era o que tinha, né? Não Experiência. tinha NBA, não tinha nada, então Sim. vou lá conhecer. Questão de cultura, não é uma crítica, tá? Mas, por exemplo, a gente vai estacionar o carro no Beira-Rio, tá? Cara, tu vai num evento, numa arena nos Estados Unidos, existe um orientador e ele vai fazer o seguinte: o Paulo chegou cedo, ele vai botar o carro dele lá longe, tá? E o Mauro chega logo depois do carro dele, ele estaciona do lado. E assim vai indo, complementando todas as vagas. O primeiro a sair é o Paulo, porque o carro dele já tá lá, né? E não tem aquela fila gigantesca, eu não sei se na arena tem Nós isso. estamos há tá? 100 anos aí. Não, cara, é um buzinaço, 50 anos. é uma falta de educação, é cara colocando o carro na frente do outro. Cara, todo mundo vai sair. É uma questão só de organização, né? Talvez acho que a gente está muito longe, a gente está falando de benchmark. O benchmark é as arenas americanas. Não importa o esporte, o conceito é o mesmo, né, Mauro? Se eu estiver errado, tu me corrige, né? E por mais que tu ponha um orientador, vai ter um cuera lá que vai dizer: não, ninguém manda eu botar estacionar aqui. Sempre né? Porque a mulher dele não foi no jogo. Se for, ela faz o que ele tá mandando. Saindo um pouquinho do que nós estamos falando, mas falando de cultura, né? Na pandemia, quando começaram os voos de novo e a gente começou a pegar avião de novo, que coisa maravilhosa que eles fizeram, que quando tu descia no aeroporto, tu não era aquela loucurada, todo mundo levantava e saía ao mesmo tempo. Saia as primeiras filas, acabou a pandemia, acabou esse negócio. Por quê? Pois assim, era muito melhor. Legado, já estava feliz da era um vida. legado da pandemia. Não precisava pagar Mas é isso, tanto para ter que estar na frente. Disney. Na Disney tu não estaciona onde tu quer, tu estaciona onde eles dizem que tu tem que estacionar. Exatamente. E é assim, e é por isso que eles sabem onde está teu carro, porque tu perde cada vez que tu vai lá. Tudo tem contrapartida, entende? Mas é a cultura, né? Daí a gente está muito atrás. Mas isso não adianta. Não isso a gente não adianta. Claro que tem que trabalhar, que a gente tem que tentar Tem atender, caminhos, mas é longo. Mas não é uma coisa que tu vai resolver do dia comprando um ring LED. Tu não vai resolver isso comprando um ring LED, entendeu? A gente caminha pro fim do nosso episódio. Não. Sim, precisamos. Mas eu tenho uma pergunta que eu quero fazer uma correlação. Que eu vi algumas notícias estão rolando que as bets hoje, elas estão
um concorrente de um restaurante, uma bet já é concorrente de um restaurante, porque as pessoas estão deixando de ir num restaurante para fazer uma aposta. Como vocês estão enxergando esse mercado, que ele é um canhão, talvez como patrocinador das arenas, mas em algum momento ele também te tira o usuário que Vai ele no deixou wallet de ir share. ao jogo para fazer uma aposta. Como que vocês estão enxergando essa cultura e se está prejudicial ou não para o business arenas? Eu posso dar uma frase aqui, depois tu Claro. segue? Olha, eu tenho uma visão muito ampla desse assunto. Eu te diria assim, quando criaram a televisão, quando o cinema deixou de ser mudo, o cinema ia acabar. Ou quando criaram a Netflix, ia acabar as TVs. Quando criaram não sei o quê. Tudo que tem de novidade acaba com a tecnologia anterior. Ou dá câncer, né? Eu não. Mas assim. Mas o mundo evoluiu, independente dessas transformações todas. Eu acho que agora entrando na questão das bets aí, não estou querendo ser fantasiando a situação aqui. Eu acho que problemas existem, eles têm que ser corrigidos. Agora, eu também acredito no livre-arbítrio, né? As pessoas têm que tomar suas decisões, sejam certas, sejam erradas, as pessoas têm que tomar suas decisões e assumir as consequências das decisões que tomaram. Assim, eu não vejo que uma coisa vai matar a outra ou essa vai matar aquela. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com essas coisas e usufruir delas. Obviamente que para o bem, né? Aí diz, Paulo, mas aí tu... Então quer dizer que o cigarro também tu é a favor, e que as drogas tu também é a favor. Não, não é essa a questão. Elas existem, gente. A gente não vai acabar com elas porque eu quero, ou porque eu gosto, ou porque eu deixo de gostar. Então, assim, eu tenho uma visão ampla desse assunto. Eu acho que cada um tem que tomar a sua decisão e cada agente envolvido nesse negócio tem que fazer a sua parte. Tem que ter fiscalização, tem que ter regulamentação e tem que ter controle. Eu acho que agora proibir é o pior dos mundos. Então, se pode proibir qualquer coisa, então nós vamos caminhar para a proibição também da opinião própria. Nós vamos caminhar com a proibição que a gente está, né? O que a gente está pensando aqui? Vou deixar de poder falar de um certo assunto, que vai ser proibido também, eu não vou poder falar dele. Então, assim, é muito difícil essa discussão, entende? Agora, a gente tangenciou o assunto aqui da venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Boa. Como é que é essa discussão? O cara já entra bêbado no estádio, cara. Que diferença faz? Mas eu não quero fugir do teu tema. As bets. As bets são aquilo que outras coisas já foram no passado e que não acabaram com as coisas que vieram antes. Eu acho que ela vai ter aposta, gente. A Caixa Federal tem aposta oficial há muitos e muitos e muitos anos. Então, assim, do que nós estamos falando? Desculpa aí, Bruno. Concordo. Não, Paulo, essa abordagem é importante e isso tem já muita história falando sobre isso aí tem várias opiniões e tudo mais, mas o primeiro passo que eu acho que é importante entender é que está caminhando para uma regulação do processo. Que Favorece todos os lados. até então estava à margem. Né? O fato de estar... Há quanto tempo as bets já estão investindo Boa. no Brasil a nível de esporte sem regulamentação nenhuma, sem entrega nenhuma, sem ter nenhum parâmetro de nada, influencers. nenhum freio, tá certo? Nenhum freio. O negócio começou a crescer tanto que chamou a atenção, óbvio, né? E agora estão tentando buscar um caminho para poder dar uma regulação no negócio. A questão das apostas já existe há muitos anos, pelo amor de Deus, há muitos anos. Né? Paulo citou aqui internamente no Brasil que são as apostas legalizadas. Fora o Existem do as bicho. não legalizadas que continuam rolando também aí e a gente acaba não conseguindo nem combater. Mas você olha para fora, você tem aí... cara, você vê aí o Reino Unido aí... As esses loterias. caras, há muitos anos, né? São regulamentadas. O que é que eu fico preocupado com relação às bets aqui? Eu acho que tem que ter a nível de... Eu acho que parte desse recurso tem que ser revestido em educação para que Boa. conscientize as pessoas. O livre-arbítrio está certíssimo. Mas vamos conscientizar, né? Vamos botar isso dentro das escolas, vamos botar... Educação financeira. A educação financeira, vamos as pessoas terem entender... a capacidade De ter o seu livro. perceber o impacto. risco que está ali. Cara, uma coisa boa para uma coisa ruim é ali. O veneno para o remédio é a dose.
Entendeu? Então você tem ali as coisas que são... Agora você precisa realmente trabalhar nisso para dar conseguir aculturar as pessoas disso aí, informar, tá certo? E ver, eu tenho uma preocupação muito grande, também está discutindo muito com relação às bets, às apostas e tudo, a manipulação dos resultados. Dos resultados dos jogos. E isso também é um ponto extremamente Estraga o relevante. espetáculo. E impacta diretamente no negócio, né? Impacta diretamente. Então, eu acho que é isso que eu digo. Mas vai mudar a forma como... Cara, essa forma de fazer as apostas já existe há muito tempo. Então, é um modelo que existe. Agora, a fiscalização em cima disso é importante ter. É investigar aquilo ali, porque, cara, você manipular um resultado de um Na verdade, as bets não esporte. têm interesse em manipular, né? Óbvio Porque elas que não. perdem dinheiro, né? Exatamente. Então, Mas mas, só mas faz é um- tudo isso aí. Só fazer um parênteses, eu acho que existe uma distorção nas discussões, né? Por exemplo, Paulo, então tu é a favor das bets, então tu é a favor de que as pessoas parem de comprar comida para apostar. Não. Uhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, em função de uma coisa, eu não vou deixar de tratar da outra. Eu tenho que tratar de todas. Então, assim, não é uma justificativa que vá, uma só, que vá dar a resposta. A resposta. Não vai. Não é E a cerveja tinha que voltar ou não para os estádios? assim, tu tá na frente aqui de dois caras que podem até ter, a gente poderia dizer que tem uma... Interesse. Tem dinheiro na mesa não, desse produto aí. interesse total, é um negócio. Uhum. Assim como é um negócio para a Ambev, assim como é um negócio para a Heineken, assim como é um negócio para N outras empresas e indústrias. Não é para nós aqui. Mas a gente, obviamente, olha para esse cenário e diz, se a gente pudesse vender bebidas nos estádios, seria um negócio bom para muita gente. Entrariam mais cedo. Para várias coisas. Para várias Você coisas. falou Para uma segurar. coisa importante aí. E vou lhe dizer também, oportunidade de melhorar a experiência do torcedor. A gente fala muito disso, a gente falou quantas vezes aqui de Experiência. experiência Nossa. do torcedor. É óbvio que quando eu vou para um estádio lá fora e eu posso entrar num restaurante e ver o jogo... Sentado numa mesinha, sentado numa tomando... mesa, meu irmão, tomando meu choppzinho ali, tá comendo, porque isso faz uma diferença enorme no business de alimentos e bebidas. Uhum. Então, dificilmente você vai ter um bar ou um restaurante que não venda bebida alcoólica. E você tem que gerar para esse teu cliente lojista. A gente não gera todos os serviços que são feitos dentro da... Eu tenho... Paulo falou aí que tem 62 posições de bar, eu tenho 66. Eu tenho vários operadores que muitos temos o mesmo operador. né? Mas é óbvio que para eles tem uma sua dificuldade. Se houvesse a venda aí da bebida alcoólica, isso potencializaria muito mais a vida deles lá dentro. E permitiria que a gente explorasse outros lugares. Por exemplo, eu vou lhe dizer uma. A gente fez uma visita agora, a gente tem essa parceria aí com o Bahia, você falou de SAF, e a gente foi Esse é outro convidado para ir lá no Manchester, né? Porque agora o Bahia é do Faz Grupo parte do City. Grupo City. E a gente foi convidado, fomos lá todos. Eu não fui porque eu estava aqui envolvido. E não aqui vai com- dizer o com- time mesmo com que a gente- torce, né? Não, por enquanto não. Grêmio, bora lá. Então, Olha o muro. Eu quero dizer o seguinte, eles foram para lá e você precisa ver a experiência que os caras conseguiram ter lá. É assim, absurda. Acho que o Bahia fez uma pré-temporada lá, né? Fez uma pré-temporada lá. Agora, tem lugares que tem já. A gente já tem em outros Estados arenas, a gente já brasileiros. tem restaurantes. Você vai tem vários que tem. Então- E em show pode, né? Em show pode. Em show pode. Em show pode. Não, assim, diferença tem? voltando a falar de business, né? Vocês imaginam o seguinte, hoje é do jeito que é, não se vende bebida alcoólica dentro do estádio, acontece isso de beber fora, blá, blá, tá bem. Agora, os nossos operadores de bares, se eles pudessem vender bebida alcoólica, o faturamento deles aumentaria. Talvez eles pudessem melhorar e aumentar o negócio deles. E, obviamente, repercutiria na nossa receita. Um aluguel maior. Mas a economia é isso, É é girar isso. o dinheiro. Onde Então- ganha do lado. Mas quer dizer, Paulo, agora que só vai funcionar se vender... Não é isso. Mas é que, por que não? Com controle, com regramento, com fiscalização, com segurança, que é o que a gente já tem.
precisa aumentar a segurança. Então aumenta a segurança, não tem problema. Vamos lá. Se paga. A discussão não é... A gente não pode olhar só o copo meio vazio. A gente tem que olhar o copo meio cheio também. Porque ele existe. Quantas cadeiras iam quebrar mais? Ô, Nando, Pessoas- eu tô achando que a gente vai ter que fazer outra rodada. Outra Putz, rodada a gente nem com entrou esses agora, caras, vocês meu. falaram em A SAF, gente não eu falou de campo, a gente não falou de SAF. Que mais que a gente não falou? Mas infelizmente estamos chegando ao fim do nosso episódio. Queria que deixasse uma mensagem final pro torcedor, pro negócio como um todo. A gente tá no caminho das arenas, não tá? Um recado final de cada um pra gente finalizar. Mauro. Bom, primeiro agradecer, né, esse bate-papo maravilhoso, rico. Né, com certeza estamos abertos aqui. Eu falo por Paulo também aqui, tenho certeza que a Nós gente temos que fazer um lá dentro de voltar uma pra experiência, aqui, vai levar pra ser dentro de uma total, arena, no claro, Beira-Rio, com pra nós certeza. fazer. Total. E vendo isso, ou seja, as arenas, né, são equipamentos maravilhosos, trouxeram grandes benefícios para todo mundo. E a gente está ali trabalhando o tempo todo para melhorar essas experiências. A gente quer, na realidade, que a pessoa que vá lá, tanto vá de torcedor, vá de visitante, vá de trabalhador, vá de parceiro, todo jeito que lá dentro a gente consiga entregar uma coisa bacana para eles. É uma curva de aprendizado sempre, a gente vai estar Sem fim. sempre, e principalmente quando a gente olha para fora e vê tantas outras coisas que estão surgindo. Então, isso é uma obrigação nossa, tá buscando melhorar a As cada inovações. dia. Ou seja, ainda que a excelência esteja ainda longe da gente, mas a gente está buscando sempre e vai buscar sempre isso. Isso é importante, então eu acho bacana o respeito que as pessoas têm. De fato, a questão de depredar um patrimônio é uma prática muito ruim para todo mundo, nocivo demais, né? Quando a gente vê depredando um patrimônio público do lado de fora, na rua, alguma coisa, isso é ruim. Eu acho que não tem que ter essa prática, ela tem que ser inibida de alguma forma, punida inclusive em alguns casos, mas eu acho que é importante que as pessoas vão para lá com a empatia de fato, né? De estar ali percebendo tudo. A gente ainda não vamos dizer, o nível de excelência está longe por conta disso, a inovação está vindo, mas as pessoas já têm muita coisa bacana lá dentro. E precisa olhar isso também. Valorizar, né? Valorizar Pra seguir o crescendo. que a gente já conseguiu alcançar, né? E lógico, e contribuir também, meu amigo. Vamos ver, a gente está o tempo todo, a gente recebe lá uma série de recomendações, de queixas, de tudo. A gente também tem um canal aberto para que as pessoas possam ir lá e se manifestar. Tem oportunidade de Cara, melhoria, né? Sempre vai ter. vai ter. No dia que a gente achar que não há mais oportunidade de melhoria, meu amigo, você Acabou. sai porque você não está conseguindo mais enxergar o negócio. Então eu acho que é isso aí e a gente está sempre pensando nisso. A gente tem uma equipe lá apaixonada pelo que faz, né, que se dedica plenamente, ou seja, eu agradeço muito aquela nossa equipe lá e agora acabou de provar isso novamente, né, porque passamos por uma Maior experiência desafio aí, né? que deixa para um outro capítulo isso aí, mas eu quero dizer o seguinte, que todo o aprendizado que nós tivemos aí com nossa equipe que trabalhou lá dentro, que teve que mudar completamente o seu dia a dia, né? A pessoa que vendia ingresso passou a controlar quem estava fabricando os móveis. A pessoa que fazia a parte de operação de jogo passou a estar fazendo alguma coisa ali para buscar trazer a arena de volta o mais rápido possível e a gente, graças a Deus, conseguiu, graças a todo esse esforço coletivo, a muita gente que ajudou, as empresas, os parceiros e tudo mais. E a gente está pronto para vir de novo. Começou de novo a nossa história de novo, um novo ciclo, mais preparado. Espero que a gente possa trazer mais experiências e receber todos de braços abertos aí. E agradecer a vocês aí, meus amigos. Boa. Bom, pessoal, eu falo por mim, mas acho que o Mauro também já comentou, assim, de agradecer a oportunidade e eu acho que a gente gostou, eu acho que a gente pode fazer outra. Então, por vocês aí, porque assunto e gostar de falar, a gente gosta de falar. Porque são espaços assim que a gente consegue esclarecer muita coisa, sabe? Porque existe muita desinformação. A grande parte de alguns ruídos que acontecem em vários ambientes aqui, mas também no ambiente jornalístico e na mídia, é por desinformação.
e a gente está aqui disponível, aptos a tentar explicar. Porque uma coisa é certa, e que o torcedor saiba isso, né? O que a gente faz é em prol do que nós temos na nossa mão, que são os equipamentos que a gente trabalha, e em prol do torcedor, em prol do time. A gente trabalha para que isso seja, para que a gente possa entregar o melhor que a gente puder. E a gente está sempre procurando acertar. A gente não está procurando errar, a gente está procurando acertar. Claro que de vez em quando a gente erra, escorrega alguma coisa, isso é natural. Agora, o nosso olhar é o olhar da experiência, como a gente falou N vezes hoje aqui. É o olhar da grande experiência. Olha que maravilha que é. Eu vou dar o exemplo, né, dos jogos últimos aí que a gente está vivendo no Beira-Rio. Os últimos 3 jogos com mais de 100 mil pessoas lá dentro torcendo. E todos torcendo. Não importa o lugar que ele está sentado, não importa o lugar que onde ele está trabalhando. Ele está lá torcendo. Então, assim, esse torcedor merece da gente assim, todo o nosso aplauso. E espero que ele continue usufruindo do Complexo Beira-Rio como a gente... e da Arena também, obviamente, torcedor gremista. E a gente tem essa visão, assim, de sempre buscar melhorar, sempre buscar evoluir, para que a gente quer acertar, né? O nosso intuito é acertar. Eu quero terminar dizendo uma última coisinha que fiquem ganchos aí daquilo que vocês quiserem, mas sabe que a gente, nesse exercício aí de fazer coisas em comum, o Mauro acabou indo até fazer um curso de gastronomia, porque eu fiz 2 cursos de gastronomia no União Cooks, né? Eu fiz o de novos e o avançado, e lá pelas 6, nem sei por que me perguntou, tô com vontade de fazer isso aí. Aí o Mauro quis fazer o curso, né, Mauro? Aí não consegui, Paulo, não consegui me inscrever. Ele disse, não, deixa comigo, vou falar com a turma lá. O Mauro hoje também já fez o curso de gastronomia do União Cooks, já fez o de novos, vai fazer o de avançado também, né? Já fez o avançado. Tem uma operação lá no estádio, vocês na chapa? Não. É bem legal, a confraria é bem legal. Então é uma fora de tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente também tem esse tipo de parceria, entendeu? Legal. Que extrapola aí a questão da gestão das coisas que a gente faz. Pessoal, finalizamos então mais um Comunicando, deixando agradecimento. Deu para sentir aqui, né, Giba, que a gente tem o social, que a gente tem a paixão e tem o negócio, e acho que um não vive sem o outro, e essa engrenagem tem que funcionar para a gente seguir podendo ir assistir, levar um filho e fazer o melhor, que é viver aquelas experiências, como a gente falou muito aqui, de estar num estádio, estar num lugar legal. Giba, obrigado por estar aí mais uma vez, e acho que vai ter a segunda e nós vamos dentro da casa deles lá, né? Vamos fazer 2 aí, né? Pra não ter briga, 2, né? Não, com certeza, com Cara, certeza. Agora a gente pode marcar individual para um falar do outro. Porque aqui eles ficaram meio, né? Sim, chapa branca, né? Mas, Nando, cara, eu quero te agradecer muito. Demorou, mas a gente conseguiu fazer, aí, né? Fazer o nosso collab aí que a gente queria, né? Agradecer o Paulo, fazia acho que uns 2 anos que eu não vi o Paulo. Verdade. Né? Fiquei muito feliz de vê-lo. Fiquei feliz também porque teve aquela troca, né? De agenda, graças a Deus, né? Para poder participar. Mauro, cara, uma simpatia espetacular, né? E dizer para vocês que aqui a gente conversou, né? No off com os caras, e os caras são muito amigos, cara. Eu acho que é esse conceito de amizade, de parceria, né, de entender que um depende do outro para crescer, né, e não aquele balde de caranguejo, tem que estar sempre puxando para baixo o caranguejo que está querendo subir. Eu acho que os dois deram uma aula aqui, né, de como gerir negócio. E lembrando que CEO nunca erra, ele é mal brifado. Mal brifado, né, pessoal? Dali, Giba! É isso aí, querido. Fechamos? Tá bom. Tamo junto, então. Na próxima terça-feira tem aí mais um Comunicando e Andando com histórias inspiradoras, assim como foi essa de hoje. Nos acompanha, segue, curte, compartilha, faz esse conteúdo chegar em maior número de pessoas, que só assim a gente vai melhorar tudo aquilo que a gente falou aqui nesse bate-papo. Valeu, até a próxima. Que vai!